Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Para quem já se inscreveu no canal, não esqueça de curtir. Agora eu estou ativando os comentários, né? Eu tinha esquecido de ativar os comentários, então lá vocês podem comentar os meus vídeos, podem fazer críticas também, desde que não falte com respeito. E para quem também me segue no Instagram, vocês também podem acompanhar, que geralmente a maioria dos meus vídeos eu coloco lá no Instagram. Lógico, quando é vídeo mais longo, aí não tem como. Tá bom, gente? Mas aí vocês não deixem de curtir minha página, me seguindo. Professor Maurício Geografia, lá tá escrito Maurício Geografia, tá bom? E meu canal tá como Professor Maurício Zarasgati, tá bom? E, bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre a economia da América Anglo-Saxônica, mas não tem como falar da economia da América Anglo-Saxônica sem dar importância aos Estados Unidos, que é a maior potência econômica, militar e política do planeta. Embora tenha perdido um pouco de espaço, está perdendo bastante espaço nos últimos tempos para a China, devido à expansão econômica da China, ainda assim os Estados Unidos ainda é a nação mais poderosa do planeta. Tem influência política, né, nas intervenções militares, como vocês sabem, no caráter econômico, na política. Não é à toa que agora ele é ano de eleição nos Estados Unidos. O que mais tem falado no noticiário é sobre a eleição, né, para presidente dos Estados Unidos, e também na influência cultural, nos filmes, na cultura, nos nossos hábitos. Então, ainda assim, os Estados Unidos ainda têm influência. É um ano que os Estados Unidos têm passado por uma crise, não só econômica, né? Na verdade, isso é todos os países têm passado por essa crise, devido à questão da pandemia do coronavírus, mas até uma crise institucional, sobretudo nos protestos, né, que tem acompanhado muito sobre a questão da violência policial, sobretudo a população negra, né? Isso tem gerado bastante protesto, aumentou bastante a desigualdade social. Então é uma nação que é poderosa, mas ela anda perdendo um pouco esse status. Então acho que é importante falar um pouco sobre isso e como que os Estados Unidos chegaram a ser a esse patamar de potência mundial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma história meio resumida, né? Até porque não é a minha intenção ficar alongando tanto o vídeo, porque se para falar dos Estados Unidos precisava de mais vídeos, né? Para a gente entender um pouco, né, o processo de formação, né, dos Estados Unidos. Mas a gente vai tentar resumir um pouco como que os Estados Unidos chegou à potência mundial e um pouco da economia norte-americana, tá bom, gente? Espero que vocês acompanhem e que vocês gostem da aula, tá bom? E não deixe de me acompanhar, tá bom, gente? Qualquer dúvida estarei à disposição. Bom, gente, começando então sobre a aula sobre os Estados Unidos, a gente fez aquela introdução falando um pouco como que os Estados Unidos chegou a esse processo de grande potência econômica e militar, ou seja, a maior potência econômica e militar do planeta. Então a gente vai ver alguns fatores históricos. É um pouco resumido, não é a nossa intenção alongar e nem ter um pouco se intrometer tanto na aula de história, isso aí vocês vão ver com mais detalhe em história, mas é importante frisar um pouco essa parte histórica para a gente entender o processo de industrialização da economia norte-americana, tá bom, gente? Bom, os Estados Unidos, alguns fatores que fazem que os Estados Unidos seja essa grande potência, tanto econômica como também militar e política, está na influência cultural, como música, alimentos, hábitos, vestuário, língua, nos próprios filmes norte-americanos. Na influência política está na mediação de conflitos, nem sempre de maneira tão pacífica, inclusive nem sempre enxerga com bons olhos essa interferência norte-americana em alguns conflitos, como a instalação de bases militares em muitos países, mesmo nos países que são rivais. Na influência econômica, os Estados Unidos ainda têm muito monopólio em alguns setores. É sede, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial, que são duas grandes instituições financeiras. 20% do PIB global está nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm a maior indústria bélica do planeta. Para a gente entender um pouco a história da formação dos Estados Unidos, essa parte é importante para depois a gente chegar na economia. Então, os Estados Unidos, quando eles foram colonizados, sobretudo por ingleses, embora eles tivessem outros povos, por exemplo, Nova York foi fundada por holandeses, chamava Nova Amsterdã, os Estados Unidos ficou dividido em 13 colônias. Essas 13 colônias tinham uma certa divisão entre si.
que era chamada as colônias do norte e as colônias do sul. Então havia uma diferença na forma de exploração dessas colônias. As colônias do sul, era chamada colônia de exploração, tinha um processo bem parecido com o que ocorreu na América Latina, ou seja, tudo que era produzido nas colônias do sul, ela era explorada e ia para a metrópole, que no caso era a Inglaterra. Tinha também mão de obra escrava, parecido com o que houve na América Latina, no Brasil, por exemplo. Um exemplo dessa colônia de exploração no sul era a produção de algodão para atender à metrópole. E já a colônia do norte era chamada colônia de povoamento. E aí o objetivo dessa colônia não era necessariamente explorar, mas sim procurar um novo local para morar, constituir uma vida. E a partir disso, tudo que era produzido nas colônias do norte ficava para o mercado interno. E isso possibilitou, querendo ou não, um certo desenvolvimento dessas colônias. Mesmo elas sendo colônias inglesas, fez com que essas colônias do norte tivessem um certo grau de desenvolvimento. Óbvio que não é tão igual aos países da Europa, mas isso possibilitou, de certa forma, esse desenvolvimento. Não é à toa que essa região, tradicionalmente, se tornou a região mais rica dos Estados Unidos, durante muito tempo. Após a independência, que foi em 1776, teve uma guerra com a Inglaterra e até 1783, então os Estados Unidos, como república, houve uma guerra civil que existiu o norte. Lembra que o norte as colônias do norte elas eram mais ricas, mais desenvolvidas, onde tinha já a produção de manufaturas. E as colônias do sul era ligada aos latifúndios, né, a concentração do poder político. Aí teve a Guerra Civil, a Guerra da Secessão. Houve a vitória da parte norte e isso fez com que essa região norte tivesse a hegemonia da chamada burguesia urbano-industrial sobre a aristocracia rural e agrária do sul. Isso trouxe, querendo ou não, uma certa sequela, tanto é que o sul tradicionalmente sempre foi uma região mais pobre, embora nos últimos tempos ela anda crescendo economicamente, tá bom, gente? Mas modificou bastante sobre isso. Bom, após essa guerra, a chamada Guerra Civil, o que os Estados Unidos fizeram? Houve uma expansão do seu território para o interior, sobretudo conhecida como a Marcha para o Oeste. Essa região oeste, que ia do Texas até o Califórnia, era uma região que tinha muitos recursos naturais, por exemplo, ouro, também petróleo. E aí, aos poucos, os Estados Unidos ele vai conquistando essas regiões, seja por compras, por guerras, anexação de território. Então ali eu não vou falar muito, né? Não vou falar de todos os estados, mas aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui a Flórida, ela foi comprada da Espanha. Essa região, toda essa parte central, ela foi anexada aos Estados Unidos e foi comprada da França e também da Inglaterra, da Grã-Bretanha no caso. O Texas foi anexado, pertencia ao México. Essa região aqui também pertencia ao México, foi comprada. A Califórnia pertencia ao México e houve uma guerra entre norte-americanos e mexicanos. Essa região aqui cedida pela Inglaterra, o Alasca pela Rússia, o Havaí um pouquinho depois. Enfim, houve essa conquista. Essa conquista não foi de maneira pacífica, foi um período que houve muito extermínio da população indígena. Isso é bem comum nos filmes do Velho Oeste, retratar um pouco. Lógico, o filme do Velho Oeste traz aquela imagem do cowboy, herói, que vai conquistando território, mas na prática foi uma conquista muito violenta. Inclusive, muitos índios foram mortos, né, nessa conquista para o oeste. E é importante a gente falar sobre isso, tá bom, gente? Além dessa conquista que possibilitou que os Estados Unidos se tornassem essa potência devido ao seu tamanho e com recursos naturais, em 1821, um presidente James Monroe, ele falava de uma doutrina que chamava América para os americanos. Esse período foi um período que as colônias da América Latina estavam se tornando independentes da Europa. E aí, com isso possibilitou que os Estados Unidos começassem a influenciar aos poucos toda a América, por isso que dá a expressão América para os americanos. Essa doutrina, conhecida como doutrina Monroe, até hoje perpetua no continente americano. E isso, sobretudo, aumentou a partir da segunda metade do século XX. Em muitas intervenções políticas, militares, por exemplo, influência na questão dos regimes militares na América Latina, são alguns desses exemplos. E aí tem outros exemplos atuais, por exemplo, a criação do NAFTA,
que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, onde os Estados Unidos praticamente monopolizam o NAFTA, e o México e o Canadá são países bem dependentes. Embora o Canadá seja um país rico, ele é bem dependente da economia norte-americana. Na América Central, a criação do Canal do Panamá, ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Na América do Sul, intervenção de combate ao tráfico na Colômbia, própria intervenção na Venezuela, que tem gerado bastante polêmica. Recentemente teve uma intervenção na Bolívia, que muita gente alega que os Estados Unidos influenciaram para a saída do presidente Evo Morales. São alguns desses marcos. Influência no Brasil, que tem um alto mercado consumidor, a Argentina. São alguns desses exemplos, tá bom, gente? Agora a gente vai falar de uma parte que é sobre a economia propriamente dita dos Estados Unidos. Por enquanto a gente viu aquela parte histórica, né, sobre alguns fatores que possibilitou o desenvolvimento norte-americano, e agora a gente vai entender um pouco da economia norte-americana. Bom, os Estados Unidos é uma nação muito industrializada, tem um parque industrial muito diversificado, com vários tipos de indústrias, desde indústrias leves de consumo a indústrias de base e indústrias de alta tecnologia. Essa região aqui que está em tons de lilás, tradicionalmente era a região mais rica dos Estados Unidos. Foi a primeira região a se industrializar, conhecido como Manufacturing Belt ou Snow Belt. Para quem não sabe, a palavra belt é cinturão, e aí ele é uma expressão que eles usam. Então é uma região que se desenvolveu primeiro, eu já vou explicar melhor sobre isso no próximo quadro. Só que aos poucos essa região, onde está Nova York, que é a principal cidade dos Estados Unidos, uma das cidades mais importantes do planeta, aos poucos essa região vai perdendo um pouco de espaço. E aí nos últimos tempos, sobretudo após a segunda metade do século XX, após o período pós-guerra, essa região ao sul e também na costa oeste, que vai ficar conhecido como Sun Belt, e ela vai começar a crescer e vai se destacar vários tipos de indústrias de alta tecnologia, como é o caso do Vale do Silício, na Flórida, a criação da NASA, né, a sede da NASA, em Seattle, onde está a sede da Boeing, são alguns desses exemplos. Né? Aqui tem um quadro bem resumido que explica um pouco, né, da região Nordeste, que tradicionalmente foi a primeira região a se desenvolver dos Estados Unidos, isso desde a época das 13 colônias. Era uma região que tinha recursos naturais como ferro e carvão. Gente, desculpa, esse aqui é o barulho da água, viu? Tô com sede. Voltando aqui à aula, para a gente não perder o foco. Então essa região tinha bastante ferro, carvão, isso possibilitou as indústrias siderúrgicas, as chamadas indústrias de base. A indústria automobilística, no caso de Detroit, né, que foi a capital da indústria automobilística. Surgimento de grandes megalópolis, como a região conhecida como Bowash, de Boston, Washington, onde faz parte de Nova York, e Chippewa, que é uma região que fica entre Chicago, Detroit e Pittsburgh. Aí o que acontece? Após a guerra, Segunda Guerra Mundial, houve uma certa crise da industrialização nessa região. Por quê? Porque o custo de produção ficou muito alto. Aí muitas empresas transferiram da região norte para a região sul e para a costa do Pacífico, algumas também para o México, né, as chamadas maquiladoras. Isso aí eu vou falar mais para frente quando eu for entrar em México. Embora, apesar dessa queda industrial, Chicago e Nova York ainda são os principais centros financeiros do país. Então, muitos especialistas não falam que houve uma crise, e sim apenas uma transferência. Em vez de ser uma região industrial, se tornou uma região mais financeira. Aqui tem uma imagem, né, da sede da Ford em Detroit. Então, essa região é conhecida como Manufacturing Belt, né, cinturão da manufatura, e Snow Belt, porque é uma região que tem um clima mais frio, mais rigoroso. Alguns especialistas também apelidam, do ponto de vista pejorativo, como Rust Belt, o cinturão da ferrugem, porque muitas fábricas foram abandonadas, inclusive em Detroit, que eu acabei citando, o berço da indústria automobilística, é uma cidade que acabou perdendo bastante espaço, inclusive aumentou a pobreza e o desemprego nessa região. Então, é uma região que está, querendo ou não, por uma certa crise. Já a região sul e da costa do Pacífico, como Sun Belt, porque é uma região mais quente, né, um clima mais quente do que o Snow Belt, ela cresceu no período pós-guerra, devido à proximidade com o Pacífico. A própria Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética, querendo ou não, possibilitou a produção de arma da indústria bélica, a indústria aeroespacial, como o caso da NASA, né, a chamada corrida espacial, a indústria de alta tecnologia.
Essas indústrias, elas tinham alguns fatores que eram o quê? Mão de obra super qualificada, o custo de produção era mais baixo do que na região Nordeste. Essas indústrias, elas eram integradas aos centros de pesquisas, isso aí eu já vou falar mais para frente, com o caso do Vale do Silício. Houve o surgimento da metrópole na Califórnia, né? San, que é de São Francisco, Los Angeles e San Diego. E aqui tem uma imagem da sede da NASA na Flórida, o conhecido como Cabo Canaveral, tá bom, gente? Bom, falando especificamente do Vale do Silício, essa região é onde concentra a chamada indústrias tecnológicas de eletrônicos, informáticas, produção de chips, né, chip de silício. Então essa região ela fica na Califórnia, abrange algumas cidades como São Francisco, São José, e aí tem algumas das empresas que a gente conhece hoje em dia, né, a Apple, Google, Facebook, Microsoft, Intel, são algumas das principais empresas da região. Aqui tem um mapinha, um mapa bem interativo, né, sobre a atuação dessas empresas de tecnologias. Essa aqui é a região onde está São Francisco, Oakland, San José. A gente falou um pouquinho das indústrias norte-americanas, dos Estados Unidos. Agora não tem como também não falar da economia dos Estados Unidos sem falar da agropecuária. Ela é uma agropecuária altamente desenvolvida, ela usa muito maquinário, sementes modificadas, e o mais impressionante é que os Estados Unidos é um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, exportador, por exemplo, de milho, de trigo, mesmo empregando apenas 2% da população economicamente ativa no setor. Assim como a indústria, o sistema agropecuário também é dividido em belts, os cinturões, e aí eu vou mostrar um mapa para vocês sobre esses cinturões. Isso aqui é o mapa dos cinturões agrícolas, agropecuários norte-americano. Então, cada região tem um cinturão que se destaca. Por exemplo, na região nordeste, onde estão as grandes cidades, tem um cinturão dos lacticínios e também da hortifruti, que é ligado aos grandes centros. Aqui na parte sul e sudeste, isso desde a época das grandes colônias, é uma região com clima mais quente, e aí tem o cinturão do algodão, o Cotton Belt, e também da fruticultura na Flórida, que tem um clima mais quente. Aí a parte central talvez seja a parte onde está uma grande produção de cereais, como é o cinturão do milho e da soja, aqui na parte centro-norte, e na parte bem central, quase indo para o meio-oeste, é o cinturão do trigo, onde os Estados Unidos é um dos maiores produtores e exportadores de trigos. E aí depois também no chamado meio-oeste tem a criação de gado, a chamada pecuária extensiva, que é em grandes áreas, grandes propriedades rurais, sobretudo o Texas, né, que é um estado até conhecido pelo seu churrasco, produção de leite. E na Califórnia se destaca a policultura, a chamada cultura de irrigação, porque o clima é um pouco mais seco em algumas regiões. E tem também alguns vales que há produção de uva para produção de vinho. Então essa região se destaca nesse aspecto, tá bom, gente? Bom, apesar dessa grandeza da economia norte-americana, o Império Norte-Americano, digamos que nos últimos tempos a economia norte-americana ela tem perdido um pouco a sua influência. Ainda é um país influente, com seu poderio bélico, só que está perdendo as suas áreas de influência, sobretudo para a União Europeia, que está tentando resgatar esse protagonismo, e a China, né, que vem crescendo bastante economicamente. Essa perda de influência foi muito visível após os atentados de 11 de setembro, querendo ou não abalou, do ponto de vista norte-americano, né, o 11 de setembro de 2001. A crise de 2008 também afetou bastante a economia norte-americana, embora já tenha se recuperado, que ainda não abalou bastante, né? Aí muitos países também não veem com bons olhos essa interferência norte-americana, então os Estados Unidos têm sofrido bastante tensões diplomáticas, como o caso da tensão com o Irã, que houve recentemente no ano de 2020, antes da pandemia, a tensão histórica com Cuba, que é um país comunista, com a Rússia, que já tinha essa tensão na época da União Soviética e voltou, e recentemente com a China, que eles têm travado uma guerra comercial. Os americanos têm taxado produtos chineses e vice-versa. Isso tem gerado bastante incidente diplomático entre as duas nações. Consequentemente, houve um aumento da desigualdade social no país, isso é visível. Embora os Estados Unidos sejam uma nação rica, poderosa,
É uma nação que tem muitas desigualdades sociais. A violência também tem se tornado muito frequente, sobretudo esse ano, sobretudo contra a população negra, né? Houve aquele caso da morte do George Floyd por um policial negro, isso gerou muitos protestos, sobretudo o movimento Vidas Negras Importam. Então tem gerado bastante protesto. E também, recentemente, não tem como não deixar de falar, os Estados Unidos têm tido bastante dificuldade em combater a pandemia do coronavírus. Não é à toa que é o país onde tem o maior número de casos e o maior número de mortes. Então, podemos resumir que o Império Norte-Americano, aos poucos, está perdendo seu espaço. Eu não sei quanto que vai durar. Ainda é uma nação poderosa, tem muita influência, mas está perdendo esse espaço para outras nações. Aqui tem algumas imagens que retratam um pouco essa queda do Império Norte-Americano, né, desde o 11 de setembro. Os protestos, justiça por George Floyd, que é uma imagem bem chamativa. Aqui a questão do coronavírus nos Estados Unidos, é um país que tem passado por bastante dificuldade nesse enfrentamento. E aqui mostra um reflexo também das desigualdades sociais nos Estados Unidos, como o aumento de moradores de rua, da pobreza em algumas partes da sociedade. E para terminar a aula, fica como uma reflexão, eu trago uma música da banda Bad Religion, que retrata um pouco essa crise, né, moral dos Estados Unidos, até um pouco uma crítica ao modo de vida norte-americano. Então é só para a gente finalizar a aula e para falar sobre os Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá bom, gente? My nationality. I'm a member of a growing populace. Reinforce our popularity. There are things that seem to pull us under, and there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence that's lurking all around. We got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, he helped build the president's estate. I'm sorry for the Earth's population, so if you live in the USA, at least the foreigners can copy our morality. They can visit but they cannot stay. Only precious few can garner the prosperity, and it's a swamp of clean incompetence. We got a place to go where we die, and the architect resides right here. We've got the American Jesus, fostering national faith. We've got the American Jesus, overwhelming millions every day. He's the farmer carrying fields, the books the army wields, expressions on the faces of the starting millions, the power of the pen, the fuel that drives the clan. He's the motive and the functions of the murderer. He's a preacher on TV, the false sincerity, the formula that's written by the big computers and nuclear bombs, the kids with no moms, and I'm fearful that he's inside me. Yeah, we've got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, exercising his authority. We've got the American Jesus, bolstering national faith. We've got the American Jesus, overwhelming millions every day. Yeah.
Bom, gente, então essa foi mais uma aula então do professor Maurício. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante então sobre a questão da economia norte-americana. Entramos um pouco na parte histórica para explicar o processo que fez os Estados Unidos se tornar essa potência. Embora que nos últimos anos os Estados Unidos tenha perdido um pouco esse espaço, não que ainda não seja a principal potência econômica, mas anda perdendo um pouco espaço para alguns países. Então não sei até quando vai durar essa hegemonia norte-americana no nosso planeta. Pode ser que essa ordem esteja mudando mais para frente. A questão do crescimento econômico e político da China, a União Europeia tentando voltar a ser protagonista desde os tempos de colonização, quando ainda era protagonista. Enfim, então muitas coisas ainda podem enrolar, mas espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe então lá de curtir. Se não curtiu, tudo bem. Estamos aqui para receber críticas. E qualquer dúvida estarei à disposição. E que no mais que vocês tenham uma ótima semana. Abraço e fiquem bem.